pessoal, eu me chamo Rafael Freitas, sou corredor e idealizador da Turismo Sob Medida. Hoje eu estou aqui para contar para vocês um pouco da minha história e da história da Turismo Sob Medida. Mas antes eu queria que vocês vissem alguns vídeos, alguns depoimentos de algumas pessoas que já correram com a gente, de algumas pessoas que já viajaram com a gente e já experimentaram os nossos serviços. Eu queria deixar aqui meu agradecimento à Turismo Sob Medida, na pessoa do Rafael, por tudo que ele me proporcionou nesses dias na Rádio Pelos Andes. Uma logística complicada, mas me deu tranquilidade em correr, nas largadas, nas chegadas, e poder descansar e estar firme em cada etapa. Então fica meu agradecimento de coração. Adoro viajar com a Turismo Sob Medida. Eles resolvem tudo, fazem tudo e a gente só se diverte. Adoro. Olá pessoal, meu nome é Aline, sou corredora de rua, apaixonada por esse esporte. Falo em nome também da Wellness Running, assessoria esportiva, na qual eu coordeno. Nós utilizamos muito o serviço da Turismo Sob Medida, então quero agradecer todo o empenho e a excelência do trabalho com que eles nos atendem. Quero indicar também, porque a gente só indica o que é bom, eles não são bons, eles são maravilhosos. Eles cuidam de tudo para nós, desde as passagens aéreas, a hospedagem, enfim, o traslado para o dia da prova, da cidade que a gente não conhece. Então eles fazem tudo super certinho para que a gente esteja lá no horário certo. Enfim, sou suspeita porque eu realmente gosto muito do serviço deles. Então quando você pensar em corrida de rua, pense em Turismo Sob Medida, porque eles levam o melhor até você, tá bom? Obrigada. A minha história com o esporte não começou com a corrida, a minha história começou com o remo. Com 16 anos eu fui campeão brasileiro de remo por um grande clube de São Paulo. Quando você é atleta de um grande clube e vai participar de uma prova, seja na tua cidade, mas principalmente numa cidade que não é a tua, que você tem que viajar para fazer isso, você não tem que se preocupar com nada, né? Na minha condição de atleta, nesse momento, a única coisa que eu tinha que me preocupar era com as condições da prova. No caso do remo, eu tinha que me preocupar se o lugar tinha vento lateral, ou se normalmente o vento era de proa, ou se o vento era de popa, ou como era a água desse lugar. Essas eram as minhas únicas preocupações. Quando eu chegava no lugar que eu ia competir, sempre tinha um carro me esperando já. Entrava no carro, botava as bagagens, essa coisa toda, seguia para o hotel. Quando eu chegava no hotel, todo mundo já sabia que eu estava chegando. Então o hotel já estava preparado para mim. Né? O quarto já estava me esperando. Mais uma vez, pegava minha bagagem, subia para o quarto, descansava e me concentrava na prova. No dia que eu ia competir, a única coisa que fazia era descer para o hall do hotel. Já tinham me avisado previamente, claro, qual é o horário que eu tinha que estar lá. Chegava no hall, entrava no carro e ia para o lugar da prova. Nada mais. Minha única preocupação eram as condições da prova, era a estratégia da prova, era a única coisa que eu tinha que me preocupar. Quando eu comecei a correr, não mais essa condição de ser um atleta de um grande clube, né, eu tinha que me preocupar com tudo. Então, um dia antes ou 2 dias antes da prova, eu praticamente perdi um dia para retirar kit. No dia da prova, minha preocupação era café da manhã, o trânsito para a prova, qual era a logística, qual era o caminho que eu tinha que fazer. Na época eu morava em São Paulo. São Paulo, acho que todo mundo sabe, é uma cidade caótica, com trânsito super complicado. Então era uma coisa que eu sempre tinha que estar atento. Foi então que num certo dia, um amigo que organiza umas corridas na Argentina, dentro dos parques nacionais, me propôs divulgar as corridas dele no Brasil. Essa ideia me encantou bastante, porque eu estava num momento da corrida que eu não aguentava mais correr nos mesmos lugares. Só que tinha uma coisa que me travava, uma coisa que para mim era bastante séria, que os problemas que eu já tinha para correr na minha cidade, eu teria que resolvê-los estando em outra cidade. E as coisas complicam quando você está num lugar que você não conhece. Né? Ainda mais quando você está num país que você não conhece. Né? Mesmo que você consiga falar a mesma língua, é um lugar que não é a tua casa. Então eu fiquei com essa ideia na cabeça, fiquei maturando essa ideia, como é que eu podia resolver isso. Né? Eu não era do turismo na época eu era do mercado imobiliário. Mas um dia, pum, a única chance que eu tinha para resolver isso, ou pelo menos a única chance na minha cabeça, naquele momento que eu tinha para resolver isso, era conversar com os players do mercado de turismo. A minha esposa já trabalhava com turismo na época, mas ela trabalhava com uma outra história do turismo, então eu nem fui mexer com ela. Eu fui para os grandes operadores de turismo brasileiros. Conversei com muita gente, bati na porta de muita gente,
contei a minha história, contei minha proposta para todo mundo gostava muito. A proposta é linda, até hoje eu tô aí, né? Hoje com outros, né? Mas a proposta era maravilhosa, é maravilhosa. Só que exige um nível de comprometimento e um nível de detalhe, um nível de atenção muito grande, né? São muitos detalhes para fazer com que a viagem do corredor aconteça direitinho. Tem que se preocupar com a hora do café da manhã, tem que se preocupar como é que o cara vai chegar na corrida, como é que ele vai sair da corrida. Então tem que pensar qual é o percurso, você tem que organizar essa viagem cheia de detalhes. Então, quando eu explicava esse nível de detalhes, esse nível de preocupação, ninguém sabia do que eu estava falando. Eu parecia um ET contando isso para a história. Quando eu contava para os caras que tinha que pegar um kit, eu falava, kit? Mas que isso? Cara, até eu explicar o que era um kit, como que tinha que fazer, não fui para frente com esses caras, né? A verdade é essa. O que eu tinha na minha cabeça? O que eu sempre tive na minha cabeça? Proporcionar para o corredor toda a estrutura que eu tive antes, quando eu era um remador de alto rendimento. Quando eu tinha um grande clube cuidando de mim, era isso que eu queria proporcionar para o corredor, né? Alguém que cuidasse da viagem dele, alguém que pudesse fazer com que esse corredor, essa corredora, não tivesse que se preocupar com o transfer para a corrida, onde é que ele ia se hospedar, aonde é que era a prova, onde é que era a largada. Eu queria que ninguém tivesse que se preocupar com isso. Isso era uma preocupação minha, não do corredor. O corredor tinha que se preocupar em treinar, o corredor tinha que se preocupar em correr. No máximo ele tinha que se preocupar como que eram as elevações da prova, se subia muito, subia pouco, como eram essas subidas. Para mim, o corredor tem que se preocupar só com isso e eu tenho que me preocupar com o resto. E aí em casa, conversando com a minha esposa, um dia batendo papo, né? Eu contando para ela que estava penando, batendo cabeça aqui, batendo cabeça lá e não conseguia alguém que se comprometesse a fazer uma coisa bacana, uma coisa direita, com o carinho que merece o corredor. Foi então que surgiu a ideia da gente juntar as nossas experiências. A experiência dela com o turismo e a minha experiência como atleta. Nesse momento surge a Turismo Sob Medida. Foi aí que eu consegui realizar o sonho, aquele sonho que eu comentei antes de poder proporcionar a todos os corredores, seja um corredor de 10 km, de 5, um meio maratonista, um ultramaratonista, um maratonista, a todos os corredores, independente da distância e independente do pace, a experiência de um atleta de elite. Se você gostou da nossa ideia, se você gostou da proposta da Turismo Sob Medida, segue a gente nas redes sociais. Segue a gente no YouTube, no Instagram, no Facebook e deixa aqui os teus comentários. A tua opinião é muito importante pra gente. Nos vemos no próximo vídeo.